Fala aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, eu estava conversando com o Aécio, né, porque alguém perguntou para ele na caixinha lá em quanto tempo fazia 10 mil de vendas, né? Aí eu respondi a caixinha dele e falei 42 dias, porque eu fiz em 42 dias, né? Na verdade, eu vou contar para vocês que, na verdade mesmo, a gente fez em 3 dias, mas oficialmente do infoproduto foi 42 dias. Em E aí a 3 dias gente foi a prestação de serviço que vocês venderam 20 foi. vezes, que você falou que foi 20 vezes o valor do produto. Aquilo ali eu falei um único produto, mas foi uma história que, como eu falei para você, foi igual a história de Pedro, né, de jogar a rede. Vocês vão ver que foi mesmo. Eu estou curioso para saber, eu já estou aqui para anotar minhas perguntas. Já fiz a cópia de curiosidade. Então, aí ele me convidou para dar um depoimento aqui, né? Minha história não é tão assim difícil, triste, mas e também eu não colhi tantos resultados, mas realmente fez uma mudança incrível, né? Entrar aqui no M3K e é legal eu falar porque pode tanto trazer esperança para alguns, como vocês que trabalham, né? Que ajudam, perceber que vocês estão fazendo uma coisa muito boa, né? Na vida das outras pessoas, porque realmente é isso. Então, pessoal, meu nome é Yuri, né? Eu sou de Feira de Santana. Eu tenho 32 anos, apesar de não parecer. Na verdade, eu sou formado em engenharia mecânica, né? Eu passei 8 anos na universidade, fui professor por muito tempo, fui professor de matemática, de cálculo, fui designer durante 15 anos, designer gráfico, desde os 15 anos que eu faço serviço, mas nunca ganhei dinheiro com nada, assim, né? Porque eu nunca, até hoje eu tenho muita dificuldade, inclusive, de conseguir cobrar e tal. Eu sempre tenho uma coisa em mim, eu não sei se foi por causa da minha criação, eu sempre tenho uma coisa em mim de que eu tenho que fazer muita coisa pelo bem, né, de graça, essas coisas e tal. Então, eu sempre tive muita dificuldade de ganhar dinheiro. Eu digo pela minha criação porque minha avó, por parte de pai, ela dedicou a vida dela toda em projetos sociais e tudo. Meu pai me criou todo com esse pensamento, né, de ajudar, ajudar, ajudar. E minha história na universidade, inclusive, foi essa, né, de fazer parte de muito projeto e tal, e não me desenvolver e não vender. Então, eu tenho essa dificuldade, enfim. Eu trabalhei durante 2 anos, ou durante 2 anos e meio, né, durante a pandemia, e aí eu fui demitido, mas eu nunca gostei de trabalhar, porque eu sempre me considerei muito criativo. Eu nunca gostei de trabalhar na engenharia. Era muito esforço e tal. Aí eu sempre achava que eu estava desperdiçando tempo lá. E aí eu juntei dinheiro, né, durante o tempo que eu estava lá, porque eu também sempre dei aula, sempre não. Desde 2016 eu dou aula de educação financeira, né, tudo assim, socialmente, né, tudo no social. E aí eu sempre juntei dinheiro enquanto eu trabalhava, porque eu sabia que eu queria empreender de alguma forma, né, eu não queria ficar lá. E aí, depois de 2 anos e meio, eu fui demitido, porque por falta de trabalho lá, né, durante a pandemia e tal. A gente ainda estava trabalhando no home office. E aí eu falei, não vou pegar esse dinheiro aqui, não vou voltar nunca mais. É, indo contra meu pai, né? Na verdade, meu pai não podia nem saber que eu sonhava em empreender. Para vocês terem uma ideia, durante a faculdade também, no final, eu comprei uma hamburgueria de um amigo e eu empreendi nessa hamburgueria e tal, fiquei lá um ano empreendendo. E meu pai não podia nem sonhar, né? Então, quando ele chegava lá assim de surpresa, eu tinha que fazer um malabarismo incrível para que ele não sonhasse que eu estava empreendendo, para vocês terem ideia. Então, eu deixei de trabalhar com a desculpa para ele também, que eu ia estudar outras coisas, ia fazer concurso, etc e tal. E nesse tempo eu estava correndo para tentar ganhar dinheiro para justificar não ter que trabalhar. Trabalhar, que eu digo, né, no CLT. Enfim. Durante esses 3 anos, Lívia também, que minha esposa formou, ela também é formada em engenharia civil, só que ela quis ir para a área do design gráfico, né, e eu ensinei também. E eu fui para a área de educação financeira, eu queria colocar meu Instagram ali para funcionar e tal. Enfim, nesses 3 anos que a gente, desde 2021 até hoje, a gente basicamente não ganhou dinheiro, de fato, né, a gente se sustentou, né, então a gente ganhava ali 3 mil em um mês, no outro mês 4 mil, no outro mês menos que isso, sendo que nosso custo de vida é por volta aí de 3 mil e tal. Então a gente nunca ganhou dinheiro assim e tal, mas o que eu digo que realmente foi difícil não é que a gente passou necessidade nem nada e tal. O que eu digo que realmente é difícil foi a gente persistir durante esses 3 anos sem ganhar dinheiro, porque é uma coisa muito frustrante. Mais frustrante do que não ter é você ter a oportunidade de ganhar, né? Então, você tem a oportunidade de ganhar, sua família está falando que você não está trabalhando, não está fazendo nada, porque o povo acha que não está fazendo nada quando está no computador. E aí, você tendo que negar oportunidades também de emprego para seguir o que eu queria aqui no digital, né, no caso. Então, assim, teve um dia também que eu tive que negar um emprego que era em Santos, em São Paulo, e o salário era R$ 9.000. Nesse dia, Lívia estava dormindo à tarde, né? Eu acordei ela, eu estava desesperado. Esse dia eu praticamente quase chorei por
por negar esse emprego, né? Porque eu não tinha dinheiro, não tinha nem R$ 1.000 na conta. Então, sempre foi apertado assim. E aí eu tive que negar. Não, eu sou da Bahia mesmo, eu sou de Feira de Santana. Eu encontrei um emprego lá, né? Porque eu tenho um tio-avô que ele é engenheiro, né? E ele tem uma empresa também de engenharia e tal. O irmão do meu avô, no caso. E aí sempre aparecem oportunidades. E aí apareceu esse de 9 mil, apareceu também João Pessoa e tudo. Só que esse aí realmente eu chorei para ter que negar, né? E assim, foi tipo super difícil. Então esses 3 anos a gente veio realmente suando, né, e tal, mas se desenvolvendo, estudando, nunca parou de comprar cursos também, ler e tudo. E aí, de dezembro para cá, não, no meio do ano passado para cá, né? Aí eu vou falar agora a minha parte do meu testemunho, né? Aí você comentou ontem que um dos propósitos da gente é dar testemunho, eu anotei inclusive, aí eu falei, então pronto, então eu vou dar um testemunho. A gente começou, né, a se aproximar de Deus, se tornar mais cristão, e eu digo assim, todo mundo fala, todo mundo é cristão, mas não, eu literalmente era quase ateu, eu era agnóstico, quase ateu totalmente. E aí, depois da série The Chosen, né, que foi responsável por evangelizar muita gente, a gente começou a se aproximar, realmente, frequentar a igreja de vez em quando, a gente lê a Bíblia todo dia, a gente ouve audiobook enquanto faz o café e etc. E tem acontecido algumas coisas surpreendentes, assim, que eu não soube explicar. E aí, nesse momento, eu passei a acreditar em Deus, de fato, 100%, que ele realmente fala, né? Eu até anotei que a Ana Paula falou isso ontem também, que Deus, ele realmente fala, e já tem alguns 5 meses que ele realmente fala, e ele fala através de pessoas e coisas surpreendentes assim, né? Então, a primeira vez, Lívia tinha ido para um almoço, uma pastora falou com ela uma coisa, assim, absurda, que ela tinha que ir no médico, né? Vou até contar, que ela tinha que ir no médico porque Jesus estava olhando o sangue dela, né? Literalmente. Então, ela foi no médico, fez uns exames lá, descobriu que tinha um problema hormonal, e, inclusive, se ela engravidasse com esse problema, o filho poderia ter várias complicações. Tudo bem, né? Foi surpreendente, mas coisa de exame e tal, não acreditei. A segunda vez, depois de uns meses, essa pastora, ela falou com Lívia uma coisa que eu tinha pensado de manhã. Literalmente, ela reproduziu minhas palavras. Né? Então, tipo, foi uma coisa que eu não soube explicar. Do mesmo jeito que eu tinha pensado, que eu não estava com ela, eu não tinha comentado, era uma coisa só da minha cabeça, e que literalmente é como se tivesse em jogo o nosso relacionamento. Né? E a pastora falou com ela e falou o que ela tinha que fazer para que a gente não se separasse. Olha que coisa incrível. E aí eu passei a confiar 100%. Depois disso, eu tive muitas outras provas assim. E eu acho, inclusive, que entrar para o M3K foi uma delas. Né? Lívia estava com... Não, dezembro, né? Todas as coisas começaram a piorar, porque dezembro, assim, ninguém fecha mais coisa de fazer identidade visual, ninguém quer criar uma marca em dezembro, para começar uma empresa em dezembro, todo mundo quer em janeiro. E aí, dezembro já não teve tanta venda, a gente passou o Natal aqui, não viajou para a terra dela, né? Que é muito longe também. E janeiro, a gente teve vendas muito fracas também. Em fevereiro, entre o carnaval também foi ridículo, tipo assim, não teve quase dinheiro nenhum. E aí eu já estava praticamente sem dinheiro nenhum. Né? Eu não tinha dinheiro. Em janeiro, mas assim, desde que eu me tornei cristão, esqueci essa parte. Desde que eu me tornei mais assim, mais próximo, né? Mais ou menos uns 8 meses atrás, eu também sou uma pessoa bem obcecada com as coisas, então o que eu acredito 100%. E aí eu fiz aquilo que as pessoas falam de entregar toda a ansiedade a Deus, né? Eu entreguei toda a minha ansiedade financeira de tudo para Deus, que é até aquela passagem da Bíblia que fala assim: se os pássaros voam e sempre tem alimento, quem somos nós, né? Nós somos mais importantes que os pássaros. Então Deus também vai prover. E aí realmente eu entreguei nas mãos de Deus e eu parei de me preocupar com isso. Isso foi perfeito porque todos os dias eu só levantava para trabalhar em alguma coisa. Juliana falou, pensei nessa passagem hoje. Todos os dias eu apenas acordava para trabalhar. Isso foi muito bom, porque antes eu vivia com esse pensamento. Ai, tô devendo, ai, dinheiro, dinheiro. Isso não deixa a gente em paz, né? E eu fiquei realmente assim, bem de boa. Só que Deus, ele falou assim, não, eu vou testar ele ao máximo. Que agora vem a parte da história. Então eu vou testar se ele confia mesmo. Então eu fui confiando, né? Dezembro, janeiro. E aí eu falava assim, não, as contas vai vir. A gente fazia Reels, a gente fazia tudo. Os Reels muito bons. Chegava cliente e tudo, só que não fechava de jeito nenhum. E aí eu falava assim, não, eu vou confiar. E realmente aconteciam coisas assim, bestas, que faziam a gente pagar as contas. Né? Por exemplo, um mês, a irmã de Lívia ia comprar uma guitarra. Só que a mãe dela resolveu perguntar se a gente queria passar no cartão para ela entregar o dinheiro. Aí a gente pagou e pedalou, né? Então sempre aconteciam coisas que a gente ia pedalando. Só que em fevereiro foi um mês que, tipo assim, não teve como pedalar. Não tinha dinheiro, né? Faltava mais ou menos uns 15 dias. Eu já tinha...
Detalhe, né? Como eu falei, é muito improvável comprar o curso de AS porque eu não assisto nada de gestão de tráfego. Eu odiava negócio de gestão de tráfego. Para mim, eu não queria nem saber. Eu não sei como eu caí nesse YouTube dele. Eu não sei o que me convenceu. Não tem nada que tenha me convencido. Eu já pensei isso. Não tem nada, não tem conteúdo nenhum que ele possa ter criado que tenha me convencido. Eu não sei por que eu caí. E aí, bem próximo disso, aí em fevereiro, eu já tinha conversado com ele antes por outro perfil, né? Falei que eu queria comprar. Só que fevereiro estava muito apertado, não tinha dinheiro para nada. Eu acho que eu tinha os mil e poucos reais no crédito, porque eu recebi um cartão novo, né? Do Santander. Minha avó teve que fazer uma cirurgia, que foi 11 mil reais, era à vista, né? Aí eu tive que ajudar também, passei nesse cartão e etc. Enfim, tava todo lascado. Eu só tô falando para vocês entenderem que eu tava sem dinheiro mesmo. A gente não tinha dinheiro nem para pedir, porque, como um amigo falou ontem, né? Nossas famílias também têm muitos problemas financeiros, né? Minha família é idêntica assim também. Então, eu saio apagando fogo da família, geralmente, mas a gente vive nessa realidade, né? Enfim. E aí eu só tinha mil e poucos reais, né? E aí eu assisti uma story de AS, que esse story me convenceu nesse dia. Eu não lembro o que foi, foi realmente uma passagem. Acho que muita gente aqui comprou dele porque viu, né? Essas passagens cristãs também que ele fala e tudo, e a gente se identifica. Nesse dia eu me identifiquei e paguei. Do mesmo jeito, no início do ano, Lívia estava sentindo que ela tinha que terminar esse infoproduto. Né? Ela sempre acordava para fazer e estava sentindo isso. E eu comentei sobre a essa, ela falou assim, se você está sentindo que deve comprar, compra. Beleza, comprei. E a gente foi executar. Né? Então, a gente executou por uns 15 dias antes, fazendo o site, terminando tudo e tal. Quando eu comecei a anunciar, foi tipo assim, faltava 7 dias para pagar uma fatura. Para pagar as nossas faturas, né? Foi coisa assim, né? Foi 7 dias para pagar as faturas. Era tipo assim, 3 mil num cartão, aí 2 mil em outro, sabe? E as contas de luz e água e tudo. Eu não tinha mais de onde tirar, eu juro, eu não tinha. Eu ia pegar o empréstimo do Nubank, que era a última salvação, porque eu não tinha nem a quem pedir, né? Então, beleza. Aí, eu ia falar outra coisa, esqueci. Mas, enfim, aí comprei, executei, né? A gente fez o tráfego. No primeiro dia, a gente já tinha feito uma venda, né? Então, assim, faltava 7 dias para pagar. Ah, sim, eu queria contar, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, eu acordo muito feliz todos os dias e tal. Essa situação tá me deixando tão ruim, que eu falei, por isso que Deus estava me testando, que nesse dia, literalmente foi um dia que eu quase chorei, que eu encostei na janela, assim, e chegou a olho cheio de lágrimas, mas eu nunca choro. Eu chorei 2 vezes na vida, assim, eu nunca choro. E aí eu falei, não vou chorar e tal. Mas aí eu fiz uma oração também. Essa é uma outra parte muito, muito engraçada. Eu fiz uma oração no banheiro, né, inclusive, eu fiz uma oração e tal, para pedir respostas, etc. E quando eu saí do banheiro, tinha uma mensagem de uma amiga minha, que era muito, muito crente também, e ela mandou uma mensagem bem assim, ela falou, Yuri, eu não sei porque eu tô te dizendo isso, mas eu tava lendo aqui, e eu senti que eu devia te dizer. Olha que coisa. Aí ela falou assim, a frase, a colheita, ela é para o semeador e não para a terra. Ela falou isso. E aí, na hora, eu pensei das coisas que eu já tinha plantado, né? Que isso é a minha parte que eu estava ensinando, educação financeira e tudo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um grupo que eu montei que tem 220 pessoas que são clientes ali, né? A gente já é amigo e tudo, e tem outro de 100 e poucas pessoas. Então, eu já fiz esse plantio, eu só não colhi. E quando caiu essa mensagem, eu entendi. Eu falei assim, não, vou então criar uma coisa rápida aqui, uma mentoria, alguma coisa. Eu vou criar a minha, mas eu já paguei o curso de AS, eu vou subir as campanhas também de livre. Né, tal. E aí, chegando na parte do tráfego. Então, a gente subiu, né? Fez uma venda num dia, né? No segundo dia fez 2, no terceiro dia acho que já fez uns 4 vendas. Isso aí faltavam 4 dias para pagar as contas. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. Chegou, sei lá, 6 solicitações de orçamento. Isso nunca aconteceu, nem o mês todo, né? E aí chegou 6 solicitações. O que acontece? Chegou um público tão qualificado, chegou um público assim, médicas, a gente faz marca, né, como eu já falei. Chegou médicas, chegou, tipo assim, uma mulher mesmo que ela é especialista em paralisia facial no Brasil, uma mulher referência. Só chegou um público mega qualificado. A gente falou assim, não, vamos jogar um valor que a gente já queria aumentar. Então, a gente cobrava 1.200, mais ou menos. A gente começou a colocar 2.400, 2.000 e tal. Porque tinha muito orçamento mesmo. E era um público mega qualificado. O que aconteceu? Né? Faltando, tipo assim, 4 dias para pagar todas as contas, que falei, Deus vai testar até o final se ele está confiante. Eu quero saber se realmente ele está confiante ou ele vai chutar o balde. E aí, chegando 4 dias para pagar, eu juro para vocês, a gente fechou 4 trabalhos de 2 mil em média, então a gente pegou 8 mil reais no Pix, tipo assim, em 4 dias, né, do que faltava, e 3 dias de que começou o tráfego. Então a gente pegou 8 mil reais,
e pegou mais 4 mil reais de um outro serviço que Lívia só cobra 1.000, né? Que é um serviço de feed. E fora o tráfego, mas, tipo assim, foi muito surpreendente, velho. Vocês não têm noção da felicidade que eu tava, não. Porque, como eu falei, né? A gente mal tinha 3 mil todos os meses. Né? A gente sofria para ter 3, às vezes tinha 4, aí sobrava 1.000, mas aí acontecia alguma coisa, etc. Então a gente fez uma colheita assim enorme, né? Que foi 12 mil só com serviços. E no primeiro mês a gente fez 2 mil com tráfego aqui. Né? Então, eu queria falar aqui, né, não é um, né, como eu falei, né, não é uma história muito triste, porque a gente daria jeito, né? Eu acho que não tem nada também demais. Se não desse para pagar, eu não ia pagar cartão nenhum, né? Ia pegar o dinheiro e ia comer. Então, não tem problema, não vou morrer por causa no banco, eu deixo o banco você acabar lá. Mas, assim, eu queria passar, né, mais porque essa parte de acreditar mesmo, de persistir, né? Essa parte de que Deus fala, porque eu realmente não acreditava de jeito nenhum. Né? E não tem como eu dizer que não é. Eu não tenho explicação, na verdade, né? Enfim. E há uma coisa muito importante também, que muita gente, depois que eu apareci aí nos comentários de AS, depoimento, lá no Insta e tal, algumas pessoas conversam comigo também, né? Tenta falar comigo e tal. E tem uma coisa que vale salientar também, né? Que eu percebi. Que não é apenas, não foi apenas um passe de mágica, não foi apenas isso, né? Era uma coisa que estava faltando. A Aécio, inclusive, já comentou isso para vocês, que sempre falta alguma coisa que você não está percebendo. Né? Então, a gente já tinha 3 anos trabalhando no Instagram, a gente tinha 3 anos melhorando tudo, estudando copy, conteúdo, etc. A gente já tinha um perfil bonito, a gente já tinha um serviço muito bom. E o que faltava para a gente, que a gente também nem fala que é o que faltava em si, o que faltava era o tráfego. Mas o que faltava era o tráfego de Aécio, tá ligado? Porque a gente já tinha tentado fazer também. A gente já tinha gastado uma vez 400 reais em tráfego e voltou um serviço, que era 800 na época, sei lá. Então, ficou 400 de lucro, entendeu? E a gente até parou, porque não tinha tanta vantagem assim. Então, o que eu queria deixar era isso, né? Acreditar, você acreditar também no seu sonho e tudo, porque se você não acreditar, você vai para a primeira oportunidade que surgir também de dinheiro, né, e tudo. Eu sei que eu não ganhei nenhum dinheiro exorbitante, mas já é o início e realmente é a transformação, né, da gente. Nesses meses seguintes também a gente vem negando o projeto, de tanto projeto que tem. Eu terminei, inclusive, o último de fevereiro ontem. A gente terminou ontem. Para vocês verem o tanto que a gente trabalhou aí. E acho que a gente já está perto de bater um faturamento que era de um ano inteiro. Né? Só em solicitação de orçamento, no mês passado, a gente teve mais do que solicitação de orçamento do ano passado inteiro. Né? E aí, o que eu ia falar, né? De novo, acreditar e persistir, e que Deus fala, e que pode estar faltando realmente alguma coisa no processo de vocês, e que vocês não vão perceber, porque eu não tinha percebido também que poderia ser o tráfego e tal. Então, mas enfim, acreditar no processo que também vai aparecer as respostas, né, para vocês. Eu acredito. É isso. Muito obrigado, primeiro, por compartilhar. A história, ela é muito incrível. A sua jornada de fé demonstra para qualquer pessoa que confiar em Deus, que Deus proverá. Jeová Jireh é justamente que Deus proverá. É a gente confiar, mesmo trabalhando muito, o resultado não vindo na hora certa, tudo aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. E eu sempre gosto de utilizar como exemplo que antes da grande promessa, às vezes pode acontecer algumas coisas que a gente acha que é o que Deus preparou para a gente. A gente tem que saber dizer não, porque às vezes aquilo é só uma ilusão. O que Ele está preparando é algo que vai ficar claro que era impossível através das suas ações, porque a gente faz o possível. Quando é algo que Deus fez, fica evidente que a gente não consegue explicar. Quando eu orava pedindo para Deus me abençoar e aparecia clientes que eu nem sabia como é que a pessoa me encontrou, que na época eu nem fazia tráfego e tal, ficava evidente que o impossível, aquilo que estava acontecendo, era Deus. E é justamente por isso que a gente pode confiar 100%. Porque Deus, ele é um Deus de impossível, é um Deus de milagre, Deus de promessa, e ele, no meio da escuridão, mostra a luz, mostra o caminho que nós devemos seguir. E eu até aproveito para acrescentar, antes de dar continuidade, que às vezes as pessoas, por estarem há muito tempo na igreja e por ter pedido da forma errada várias vezes e não ter acontecido, a fé delas esfriou. Então, às vezes, uma pessoa igual você que diz que nem ateu se considerava agnóstico, mas a partir do momento que você passa por essa jornada, você confia de verdade. Não é igual aquelas pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas a fé esfriou. Então, você faz a oração, Deus responde. Utiliza uma pessoa para trazer a resposta. A pastora vai e responde. Porque uma das formas de Deus falar
é através de pessoas. E quando nós temos uma fé viva, que a fé viva é justamente a gente viver por aquilo que crê, e não pelo que vê, porque eu creio que Deus vai me abençoar. Agora ele está me abençoando, por mais que agora ainda não esteja, mas eu tenho que acreditar que ele vai me abençoar. E eu É, tenho que agradecer, porque eu sei que ele vai me abençoar. E quando, de fato, a gente tem essa fé viva, as bênçãos são cada vez maiores. E aí chega um momento que você não consegue colher, igual você falou que terminou o trabalho de fevereiro ontem, nós estamos em abril, no final de abril, você terminou o trabalho esses dias de fevereiro, então, assim, a colheita, ela passa a ser tão grande que você não tem cestos para colher tanta coisa. O pão se é, multiplica, as coisas se multiplicam, e esse é o nosso Deus, ele não falha, é por isso que, por mais que às vezes demore meses, anos, nós temos um processo que é nosso. Você sabe muito mais do que as pessoas da sua família que diziam que você não estava fazendo nada, que você pagou um alto preço. Porque eu escutei das pessoas da minha família, você só fica brincando de internet, brincando aí de blogueirinho, mas a gente sabe que a gente fez o que era necessário durante todo o processo, que o resultado não estava vindo. Para que depois que nós completamos o nosso processo, porque Deus já poderia fazer antes, mas quando nós completamos, aí Deus diz sim, agora você está preparado para receber a bênção. Aí ele abençoa de verdade. Então, confiar, do mesmo jeito que o Yuri colocou, eu coloco 100% em entregar nas mãos de Deus, não ter ansiedade, sabendo que ele vai prover. Se você não está conseguindo no mês ali, não sabe como é que vai captar cliente, ele vai trazer. Aconteceu no meu momento mais difícil várias vezes de eu não saber como era que o cliente vinha, sempre dava um jeitinho. Era tipo, não sobrava, mas sempre dava um jeitinho ali. Mas depois, quando começa, aí você diz, meu Deus, muito obrigado por todas as bênçãos. Eu acredito que Deus, ele está ciente da grandiosidade oculta que existe em você, porque a grandiosidade oculta, eu deixo claro, não é os resultados que a gente tem, é o nosso coração. Eu, por exemplo, conheço o pouco que você permitiu através da mentoria, das vezes que você falou, você demonstrou que tem um coração bom. E Deus, ele está ciente da grandiosidade oculta que tem no seu coração. E quando Deus, ele vê que nós não vamos nos desviar, nós vamos permanecer no caminho e que vamos abençoar muitas vidas, aí é que ele derrama a bênção, porque nós vamos ser um canal, nós vamos ser utilizados através de nós, que mais e mais pessoas vão ser abençoadas. Inclusive, nas minhas orações, eu sempre peço, Deus, por favor, aquelas pessoas que estão precisando de luz e que são pessoas que acreditam em ti, traga essas pessoas. Qualquer pessoa que está nas trevas, qualquer pessoa que literalmente só vai atrapalhar, tira essa pessoa o quanto antes. Por favor, faz qualquer coisa. Eu não quero ninguém poluindo. Tira a erva daninha. E, por favor, se acontecer dessa pessoa entrar, como já aconteceu, entenda que eu vou cortar, mas que em nenhum momento é por maldade, é só por entender que eu não posso deixar o joio com o trigo, eu tenho que tirar o quanto antes, porque senão vai prejudicar toda a minha vinha, toda a minha plantação, porque a qualidade do relacionamento que nós temos, dos alunos, é uma qualidade de família, todas as pessoas se ajudam hoje mesmo, isso é muito frequente em todas as mentorias. O Jorge Marques estava ajudando o Jorge Henrique, então isso é muito comum desde o início, e isso é porque são pessoas que de fato sentem no coração, pessoas boas, porque quem tem um bom coração ajuda, quem tem um bom coração contribui, porque não tem inveja do outro ter resultado, fica feliz. Quando sai uma venda para o outro fica feliz. Quando alguém fala que completou o seu processo, teve resultado, fica feliz. Enquanto você falava a todo momento, a parte que mais tocava no meu coração era que Deus, por mais que a gente às vezes não esteja vendo de forma evidente, mas ele está cada vez mais aumentando o número de testemunhos, porque você deu um testemunho. E mais importante, e eu acrescento, do que alguém ficar falando, é que Deus faz milagres, é mostrar através da sua vida que fez um milagre, ter um testemunho, que quando a gente tem um bom testemunho, isso arrasta as pessoas. E eu quero comentar algumas coisas, mas como eu já falei muito, eu não quero. Eu, eu vou deixar alguém que queira fazer alguma pergunta para o Yuri, pode fazer primeiro, porque aí, dependendo do tempo que sobrar depois, eu faço algumas perguntas, que eu anotei um monte de coisa aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Yuri? Meu, não é uma pergunta não, Aécio, nem é diretamente ao Yuri, se a gente for ver, mas é que, meu, é até, pô, sei lá, contagiante, assim, meu, o sorriso que você ficou enquanto ele tava contando a história, meu, de verdade. Meu, você ficou quase o depoimento inteiro ali com um sorrisão, é contagiante isso, meu, de verdade, bizarro. Porque a gente fica feliz quando
uma pessoa tem resultado, e principalmente é uma pessoa do bem, muito feliz, o coração transborda. A felicidade é maior do que se fosse o meu resultado. E quando o Yuri, assim, a gente se conecta com a história das pessoas, quando ele compartilhou, e eu notei as partes que eu queria perguntar. A primeira delas foi quando ele disse que foi criado ali pela avó, fazer pelo bem, não por dinheiro. Depois ele empreendeu por uma média de 1 ano, sem o pai nem saber. Então, assim, eu sempre gostei, desde quando era criança, ajudar as pessoas. Mas teve um momento que eu tive que parar de fazer isso por conta que estava mal financeiramente, eu tive que focar, e foi um momento muito difícil para mim, porque eu sempre tive essa motivação de ajudar as pessoas. E quando eu parei, eu quase tipo, ficava depressivo. Porque aquilo que me motivava, aquilo que fazia eu aprender para ensinar, eu não estava contribuindo na vida das pessoas, então o dinheiro começou a vir, mas eu estava faltando ali a motivação. E a pergunta que eu coloquei aqui é se hoje, em específico, você consegue separar fazer o bem pelo bem e fazer o bem e ganhar dinheiro com isso, porque são coisas diferentes. Através do trabalho nós vamos servir, nós vamos ser muito bem pagos, e existem coisas que nós vamos fazer o bem pelo bem. Eu não quero nada em troca, mas existem muitas coisas que vai ser assim. Literalmente, como seguidor de Cristo. Assim, eu acho que eu não cheguei nessa etapa ainda de fazer o bem pelo dinheiro, né, no caso. Eu tenho um Instagram, né, que eu falei, é de conteúdo de educação financeira e tal. Eu gosto sempre de motivar todo mundo a empreender, a fazer o que a pessoa é melhor, né, porque eu vejo que muita gente é muito capacitada em algumas coisas, tem talentos, assim, sobrenaturais, só que se perdem só por falta de confiança, né. Então, eu sempre falo isso e tal. Eu faço, eu faço lives de vez em quando, né, eu fazia até no meu Insta aí, e, inclusive, eu parei justamente porque eu estava nessa guerra aí para ganhar dinheiro. Aí, desde janeiro, mais ou menos, que eu faço uma live pingada com a galera do grupo, mas não posto mais nada lá no Instagram e tal. E minha vontade, né, é de... Eu meio que esqueci a pergunta, mas eu estou respondendo basicamente. Porque, assim, existe o bem pelo bem, que você não vai ganhar dinheiro e é só por boa intenção, e existe, através do nosso serviço, o trabalho, fazer o bem e ganhar, sendo monetizado, que não tem nada de errado. Por exemplo, eu posso, através da área de arquitetura, apenas fazer o bem e ganhar dinheiro. Fazer o bem como? Ao invés de, igual, por exemplo, pessoas que fazem arquitetos, fazem projetos, não concluem, enganam os clientes, construtora engana, eu posso fazer o melhor projeto e, através da excelência, tá servindo a Deus, ali eu estou fazendo bem para uma família, estou realizando um sonho, eu estou trocando um serviço, é um bem, e é gerar transformação, que é um princípio que eu sempre falo para as pessoas que vão vender curso. O seu curso, ele tem que transformar, ele tem que fazer a pessoa sair de um ponto A para um ponto B. Um serviço tem que fazer isso. Quando a gente pega, por exemplo, a Cris, que está aqui, que recentemente lançou o produto dela, só conseguiu no sábado, em um único dia, ter um bom resultado, por conta que antes ela fez um trabalho muito bem feito de gerar transformação, fazer o bem para as pessoas. Ao ter entregado conteúdo muito bom, as pessoas confiam, e aí elas compram mais, e cada vez mais. Então, separar é você estar resolvido que, dentro daquilo que você se propôs, vamos supor, educação financeira, você pode cobrar e você pode ser muito bem pago, ensinando as pessoas na área de educação financeira, até porque, eu nunca comentei, mas eu já vi ali no seu Instagram que tem coisas de educação financeira que eu só não tinha noção de tantas habilidades que você tinha desenvolvido ao longo do caminho, que fez engenharia mecânica, que fez um monte de coisa. Quase o Batman cheio de ferramentas, o Tony Stark. É porque, assim, eu gosto muito de estudar, né? Eu sou criativo e gosto de estudar, são minhas únicas habilidades. Então, tipo assim, literalmente, eu só estudo, sabe? Tipo, eu não tenho hobby, não tenho nada. Eu vou pra academia só, de vez em quando, uma vez por mês, mas, tipo assim, eu não tenho hobby de assistir coisa, eu não gosto muito de assistir filme, eu não gosto de sair para jogar bola, eu não assisto futebol, nada disso. Então eu criei, não sei como, eu criei coisas de estudar, só que assim, não é estudar pesado como vocês estão imaginando, é estudar coisas que eu gosto, né? Então tem época que eu gosto quando eu gostava de finanças, né, eu estudei muito finanças, passei a ensinar, porque comigo sempre teve alinhado chamar outras pessoas enquanto eu estava aprendendo para ensinar junto, para formar um grupo para aprender. Eu sempre fiz isso, toda a minha vida eu fiz isso. E porque eu acho que ensinar me ajudava a aprender. Quando eu fui começar a investir, o que é que eu fiz? Eu postei no meu Insta, convidei um monte de gente, aí veio o povo querendo aprender a investir. Só que eu também estava aprendendo. E nessa eu montei tanto o Insta como um grupo com 300 pessoas, que tem gente do Brasil todo. E aí eu acabei ensinando. Nessa parte aí que você falou, de ajudar, o nome do meu Insta é Clube Capital. Tá meio bagunçado porque eu não sei
eu não sei focar na coisa em si, mas enfim, é legal lá, pode seguir. Uhum. O que você falou de realmente fazer o bem pelo dinheiro, eu faço com design, né? Uhum. Eu tenho plena convicção de toda marca que eu crio como se fosse minha, porque eu tenho certeza absoluta que, tipo assim, Deus me deu esse dom da criatividade para melhorar a vida da outra pessoa. Porque quando ela melhora a marca dela, ela melhora a autoridade, ela consegue vender mais, ela cresce e tudo. Então eu fico muito orgulhoso dessa parte. Yuri, Porque assim, eu não queria tanto ser designer, entendeu? Eu queria focar em outra coisa, eu só tô pelo dinheiro, no caso. eu sempre fui assim, eu gosto de ajudar as pessoas, isso me motiva, me faz me levantar, e não, eu tenho que fazer aquilo ali porque tal pessoa está esperando, porque o grupo está esperando. Mas eu aprendi isso, inclusive, com a minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que trabalhou bastante com o que amava, ela era professora de inglês, e ela amava trabalhar para ensinar, né, os alunos. Ela passava a noite planejando aula, fazendo figurinha, coisa que fazia com que as pessoas aprendessem de forma mais fácil, né? Mas uma coisa que eu aprendi com ela é que ela dizia assim, que eu só posso ajudar as outras pessoas se primeiramente eu estiver me ajudando e ajudando a minha família, porque não adianta nada os outros estarem bem e eu não estar bem. Então, desde sempre eu aprendi a ganhar dinheiro com a minha mãe, porque ela sempre tinha esse pensamento de que, ok, eu amo ajudar os outros, eu ajudo as pessoas, eu promovo conhecimento para as pessoas, mas eu também preciso me manter a minha família, que é o meu foco. Né? Não sei se você tem filhos ainda, mas eu já tenho filhos, e quando a pessoa tem filhos, assim, a maioria das pessoas, ela vira uma chave de que ela precisa manter os filhos, a casa, o lar como um todo. E isso muitas vezes é falta de autoestima, porque pode não parecer, mas você ensinar, você dar o que você tem para as outras pessoas e achar que o seu não é merecido, porque a falta de você cobrar, muitas vezes é falta de você dizer assim, eita, eu não mereço esse dinheiro não é para mim. Eu não, às vezes a gente fica aquela, não, esse dinheiro não é para mim, depois vem outro. Não, esse dinheiro é meu, eu colaborei com ela, eu ensinei algo, eu passei uma informação relevante, importante, então eu tenho que receber por isso. Então pense nessa questão também da autoestima. Porque a autoestima não é só você estar bonito, você estar malhado, forte. Não, a autoestima é você se dar o valor, você saber o valor que você tem, o que agrega, o que você pode agregar na vida das pessoas. Como a citou, eu tenho um grupo de meninas, né, de mulheres, de velhinhas que eu chamo, que é o pessoal já mais velho, que elas têm muita vontade de aprender, mas ficam muito perdidas, né? E eu, assim, tudo que eu faço, eu dou passo a passo, de forma simples, né, para a pessoa conseguir sair da inércia e tomar atitude para poder fazer algo. E eu sempre venho, assim, trazendo tudo na maior dedicação e tal. E quando eu abri um carrinho exclusivo para minhas alunas, eu tinha 200 alunas nesse grupo do lançamento que eu ia fazer, e no meu grande grupo eu tenho 1.000 pessoas. E eu abri o carrinho e ofereci, assim, alguns bônus que era para melhorar, né? Assim, incentivar elas para poder comprar. E foi, tipo assim, em 10 horas eu vendi 15 mil reais para elas, entendeu? Então, eu fiquei surpresa, porque assim, eu sei do meu valor, eu sei que eu entrego um trabalho brilhante, eu sei que eu quero me aperfeiçoar ainda mais para poder entregar mais coisa ainda, mas eu sei que o meu trabalho é de qualidade, entende? E isso reflete automaticamente nas minhas vendas. Porque quando você está bem financeiramente, com o seu negócio bem, você sabe, você está muito mais alegre, muito mais feliz, você consegue incentivar muito mais as pessoas. Com certeza. Entende? Então, é importante a gente não só agregar valor às outras pessoas, mas colher de volta, né? Com uma mão eu dou, com a outra eu colho. E isso não tem problema nenhum, isso não vai desmerecer o seu trabalho. Você não vai ser um impostor por estar cobrando pelo seu trabalho, porque a gente fica pensando isso. Foi, inclusive, a mensagem que eu recebi, né? Pois é. E é justamente isso, foque em dar, mas também em receber. Até porque daqui a algum tempo você vai ter filhos ou não também, mas você vai ter a sua família e você vai querer cada vez mais coisas positivas. Não, mas eu preciso também. Pois é. E família é cara, é um custo caro, tudo é caro. Com certeza. E só de estar com a cabeça leve é outra coisa. É muito bom você viver sem estar na pressão de, pô, só tenho 100 conto para passar 10 dias de mês, o que é que eu faço? Muita gente, eu já passei isso, a grande maioria passa isso. Infelizmente, a gente não tem uma educação financeira de escola, não é algo que a gente aprende desde criança. Eu procuro incentivar a minha filha, ela tem o pouquinho dela, quando ela quer alguma coisa, eu digo, tem quantas moedas aí? Conte. Para ela já ir aprendendo a gerenciar, e aí, vai lavar os pratos que eu dou R$2. Ela vai lá e diz, mãe, eu vou fazer tal coisa. Porque já é uma educação que eu vou passando para ela, por mais que eu tenha uma certa educação financeira, mas o que eu puder passar já para ela já é um valor agregado, né? Com certeza. E aproveito para acrescentar que
principalmente quando você faz o seu melhor trabalho, tem dedicação, é bom a gente ter pessoas que nos incentivam a vender esse nosso trabalho, a valorizar o nosso trabalho. Eu gosto, por exemplo, de pegar pessoas que são super talentosas e não estão recebendo na proporção que elas deviam. E para citar um exemplo que vocês conhecem, o próprio Everton, ele é super talentoso, qualquer coisa, mesmo que ele não conheça, ele consegue rápido pegar. Então, o motivo de eu ter começado com ele foi por conta dele ter um coração puro e ser talentoso, porque quando a gente começou, ele não sabia absolutamente nada de marketing. Como é que, tipo, nada, mais que ele é programador, então, até hoje, às vezes ele faz algumas perguntas bem leigas, porque ele veio aprendendo, veio dominando, mas a parte boa da gente aprender com pessoas a cada vez mais valorizar o seu serviço, cobrar mais, é que a gente vai perceber que esse talento vai abençoar muito a nossa família, em relação a poder ajudar ainda mais a família, e, de certa forma, vai arrastar mais pessoas. Porque eu penso o seguinte, é um pensamento que eu só tenho hoje, eu não tinha antes. Eu penso, o Aécio, que hoje fala para as pessoas, ensina a vender, ele é o mesmo Aécio que antes, que não tinha resultado, ensinava as pessoas a mexer no AutoCAD, ensinava as pessoas sobre desenvolvimento pessoal, é o mesmo Aécio. O que muda é que, através do dinheiro, a gente amplifica nossas qualidades. Então, apenas eu pude fazer com mais intensidade o que me motiva. Então, o que me motiva, eu faço com mais intensidade e ainda monetizo isso, aí eu vou ser vagabundo profissional, porque o vagabundo profissional é aquele que se diverte 24 horas por dia e ainda é pago para se divertir. Eu acordo mais cedo para me divertir, eu vou dormir tarde porque eu estou me divertindo. As pessoas acham que eu estou trabalhando, mas eu estou enganando as pessoas, eu estou me divertindo, rapaz. É muito bom trabalhar com quem gosta, né? Bom demais. Muda o jogo. Muda o jogo mesmo. É isso. Então, Yuri, quer comentar alguma coisa? Eu queria deixar aqui esse livro, ó, que eu li esses tempos, que é da Nike, né? Olha. A Marca da Vitória é o nome. Galera, esse livro, tipo, foi uma coisa que me ajudou muito, porque a história toda do cara, durante 10 anos, é, tipo assim, puro sofrimento. Você acha que, tipo assim, a Nike é top e tal, mas ele mostra a dificuldade do empreendedor, né, que a gente tem. E é muito bom, não é só a gente, né, que todo mundo que decide empreender, que decide ir atrás de uma coisa, passa por muita dificuldade e tudo. E ele fala, inclusive, muitas vezes que não existe uma linha de chegada. O que existe é o processo. Você só está no processo, você nem sabe se você vai chegar no sucesso, se vai para outro lugar. Então, como é que você está esperando felicidade quando chegar lá? Né? Você tem que ter felicidade no meio do caminho. Então, ele sempre exalta isso. Só que você vai vendo a vida dele, porque ele contando a própria vida, e, tipo assim, são coisas absurdas e você fica feliz, né? E fica triste, mas fica feliz porque você vê que é uma coisa normal do processo que a gente resolveu trilhar, né? Exato. Muito obrigado, Yuri, por você ter aceitado vir aqui compartilhar um pouco da sua história com essa família. Eu agradeço de coração por também você ter, mesmo sem saber, aceitado entrar na mentoria, você assistiu os vídeos, não teve nada que incentivou você a comprar. Nada, essa foi a história. Eu fiquei morrendo de rir na hora. Mas, rapaz, geralmente as pessoas dizem, foi por conta do conteúdo daquilo. Não teve nada que incentivou. Foi totalmente improvável, eu não sei como eu caí. Mas eu agradeço por você fazer parte e permanecer inabalável. E no que precisar, eu reforço meu comprometimento. Pode contar comigo. Tamo junto para qualquer parada e eu não desisto em qualquer topada. Valeu, Aécio. Valeu, galera. Muito obrigado aí pelo convite. Bora ofender, Yuri.